Olá, eu sou Poliana Menezes, sou corretora e diretora do Seguros.on e estou hoje com Neuza para ter um bate-papo bem interessante sobre seguro garantia. Olá, meu nome é Neuza Beatriz, sou corretora e multiplicadora do Seguros.on. Pois é, estamos hoje aqui, Neuzinha, para a gente conversar e falar para a população, explicar o que é esse seguro garantia, esse seguro de contrato que o pessoal sempre fala, né? Temos algumas modalidades, mas eu vou deixar você falar um pouquinho como é o seguro garantia. Seguro Garantia Poli é um seguro de risco financeiro, onde cobre o risco financeiro de você, como um tomador de um órgão público, está executando alguma obra e aí, por algum imprevisto, você não consegue concluir aquela obra. Então, o seguro garantia cobre justamente esse risco. Você contrata esse tipo de seguro para impossibilitado do tomador concluir aquela obra, aí a seguradora cobre aquele risco. Exatamente. E vamos só exemplificar. Existe num contrato, né, de prestação, num contrato judicial e até mesmo num contrato de licitação, existem as partes que exigem no contrato uma garantia, seja ela uma fiança bancária, seja ela uma pólice de seguro, que é o seguro garantia. Então, toda vez que o cliente nos procura, ele vai apresentar um contrato, onde nesse contrato vai estar lá garantia da prestação de serviço, a garantia de uma substituição de calção numa licitação. E isso é muito importante você saber que você tem um custo reduzido nesse momento que contrata, né, um seguro garantia, e consegue honrar com as exigências contratuais. Então é muito interessante, saber que tem essa possibilidade de não deixar o seu dinheiro parado em uma determinada calção e fazer com que o dinheiro gire para você como capital de giro, né. Perfeito, Poliana, perfeito sua colocação. E aí é uma exigência contratual, como você bem falou, e está exigido pela lei também de licitações, que é a 14.133. E aí, quem tem pretensões de participar de alguma licitação pública precisa perfeitamente atender às exigências dessa lei que é 14.133. Isso. Atendendo essas exigências, uma das exigências é você garantir, eh, a licitação que vai determinar, mas geralmente é 1% do valor da obra. E Isso. aí você pretende participar de alguma licitação pública, além das todas as outras exigências Contratuais. contratuais de uma licitação, você precisa atender esse clausulado, que é 1% do valor da obra. É. E, feito isso, uma das modalidades que você pode garantir esse 1% é o seguro garantia, e é uma das modalidades mais barata. Custo-benefício para o tomador é o melhor que tem. Isso. Quem atua muito com licitação, né, órgãos públicos que exigem fornecimento, prestação de serviço, obras, serviços em gerais. Toda licitação, no seu edital, ele vai estar lá, garantias. Na garantia, ele sempre exige uma calção, uma garantia através da lei 14.133, né, e fazer com que você possa participar da licitação. É muito interessante, porque muita gente às vezes deixa de participar de uma licitação, porque tem que calcionar às vezes um valor. Recentemente eu fiz de um cliente, que o edital exigia 1% de 9 milhões. Então aí seria 1%, 9 mil. Então ele teria que dar 9 mil calcionado para poder participar dessa licitação. Quando você substitui por uma pólice de seguro garantia, esse valor de 9 mil vai custar 190, 230.
R$ 300, até mesmo 500, no mais, numa seguradora que seja um pouco mais exigente no valor de seguro. E isso, o cliente não consegue enxergar esse diferencial. Em vez de ele calcionar 9.000, ele vai pagar uma apólice de seguro de, no máximo, R$ 500. Então, ele consegue participar do edital. E se ele ganhar, ele ainda tem essa possibilidade de fazer a garantia futuramente da prestação de serviço que, caso seja exigida no contrato. Lembrando que é sempre tudo exigido em contrato entre as partes. No edital tem que vir determinado, né? No contrato entre pessoa privada e empresa privada também tem que vir determinada essa garantia, né? A gente faz sempre estipulando pelo contrato, né? Tudo tem que estar determinado. Isso mesmo, perfeito. E não descapitaliza essa empresa. Imagina aí você ficar descapitalizado em R$ 9.000, podendo customizar e sair por um valor mínimo, né? Um prêmio Isso. mínimo que a gente fala. E, além disso, tem uma garantia que está sendo muito utilizado nos processos judiciais hoje, Poli, que é a garantia judicial, né? Exato, E aí, uma ótima situação, né, um ótimo cenário também para não descapitalizar a empresa. exato. Corre um processo judicial, em vez de você garantir aquele valor lá judicialmente até terminar o processo, você procura um corretor de seguro de sua confiança e faz a a substituição desse risco por uma apólice de seguro judicial. Era minha próxima questionamento, né? Quais são as modalidades que a gente tem no seguro garantia? A gente tem essa que é a de licitação, que é para concorrer e para cumprir com um contrato de garantia licitatória, né? Temos também a garantia judicial, que essa garantia judicial, como Neuza mesmo falou, é aquela questão de que quando você está sofrendo um processo civil, judicial, trabalhista, ou até mesmo um processo fiscal, você pode utilizar a apólice de seguro de garantia, substituindo aquele valor que você deveria depositar. Então, vamos pensar que uma empresa que precisa de capital para poder girar o seu comércio, né, girar a sua empresa, a partir do momento que ela está sofrendo um processo trabalhista, eu vou dizer ele que eu acho que é o mais comum, né, Neuza? Exatamente. Eu acho que é o que mais nos procura. Uhum, exatamente. Então, o processo trabalhista, você vai ter que depositar um valor que o juiz determina. Os desembargadores, né, o pessoal, eles determinaram valores específicos para substituição dessa apólice. Em vez de você apresentar um depósito de valor, você vai apresentar uma apólice de seguro naquele valor exigido e você consegue seguir com o seu processo. Ganhando ou perdendo, aí vai se tomar as devidas providências, de acordo com a garantia ou de acordo com o valor que você foi penalizado, né, naquela garantia, naquela ação judicial. Então, é interessante essa garantia judicial que hoje, nos processos que se vêm, a gente pega muito e se pode substituir algo que você vai deixar de rentabilizá-lo, porque a partir do momento que você deposita, você fica sem aquele valor, né, Neuzinha? Exatamente. E é um problema. Exatamente. E além, assim, esse risco financeiro é muito vasto, tem várias N possibilidades, como você falou, e está sendo muito exigido também, porque o nosso cenário aqui no RN tem muitos parques eólicos, né? Uhum. Então, esses parques eólicos é iniciativa privada, né? São empresas privadas. E uma das exigências desses parques eólicos é justamente esses seguros, de garantia, né. Geralmente é em torno de 10% que eles exigem, 5%, depende do contrato, como você bem falou. Uhum. Mas é tem um vasto, cenário aí para a gente ser trabalhado, para explicar para o pessoal, né, para as pessoas entenderem que o seguro tem uma vasta oportunidade de você não se descapitalizar, né.
Sim, com certeza. Uma coisa que é interessante a gente sempre explanar. É, toda vez que a gente fala 10%, 1%, esse percentual, ele é em cima de quê, Neuza? Só para você poder explanar esse questionamento que eu acho que é o recado. 10% de quê? 1% de quê, né? Do valor da obra, né? Geralmente é valor. Eu falo obra porque é um cenário que eu trabalho muito. Uhum, Então, assim, mas é valor exigido no contrato daquele montante que você vai executar. Você vai executar de forma que seja um contrato de obra ou um contrato de prestação de serviço, mas todos aqueles contratos têm um montante lá. isso. 10 milhões o valor do contrato. Aí o contrato pede que você assegure pelo menos 5% daquele valor. Então, caso você, em decorrer, você é a empresa, que a gente chama que a empresa é o tomador e a outra parte é o segurado, né? Então, o tomador que vai executar aquela obra de alguma forma, você vai precisar deixar esse valor de risco lá coberto em alguma seguradora. E aí, aquela seguradora, ela vai cobrir aquele. Se por algum motivo, durante o processo, você não executar, a sua empresa não executar o segurado, né? Que Isso. é a outra parte, vai exigir o cumprimento daquele contrato, aquele valor que foi assegurado, né? Exatamente. É sempre importante a gente frisar essa questão. Eu digo muito para os clientes, eu digo muito para todo mundo que o contrato de garantia é uma coisa simples, rápida, é um processo que não é demorado. Por que que eu digo isso? Quando a empresa ela solicita um capital de giro para poder calcionar um valor exigido num contrato, como desse, vamos lá, 10 milhões é o valor da sua obra que está em contrato, que você vai executar. É, a empresa que está lhe contratando, ela vai lhe exigir 10% daquele contrato para que você adiante esse valor. Então, quando uma empresa dessa, que está fechando um negócio que é de alto potencial para ele vai ter que descapitalizar 10% de 10 milhões, e aí ele vai procurar a sua agência bancária, a sua instituição bancária. E aí ele vai solicitar capital de giro para tal situação, e esse capital de giro vai ficar preso lá no processo do contrato, tá? É um processo moroso, porque você vai passar por uma análise, o banco vai ver se há disponibilidade de fazer essa liberação, e isso requer tempo, e às vezes, quando se está em cima de se ganhar ou de se fechar um contrato, isso pode fazer a empresa perder. No processo de garantia, não funciona dessa forma, ele é mais rápido. Por quê? O cliente ele vai mandar os dados dele, os dados do contrato para ser analisado, e dentro de 24 horas, a gente sabe se o cliente está com o perfil liberado ou não de limite para seguir com o processo de garantia. A partir do momento que a gente consegue essa liberação, a gente já sabe o valor da apólice, e o cliente dizendo que sim, gostou, vai seguir com o contrato, a emissão é automática. A seguradora ela não aguarda nem o pagamento. Ela já emite a apólice para que você possa apresentar no fechamento do seu contrato, né? Iniciar o serviço, iniciar essa prestação de serviço e poder ter toda uma tranquilidade de execução daquele serviço. Então, é muito interessante saber que não é um processo moroso, não é um processo devagar, é um processo que é rápido, é um processo que é limpo e, principalmente, é um processo que faz com que o seu custo-benefício seja muito melhor do que você buscar capital de giro numa instituição financeira, né? Exatamente, Pauliana. Você perfeita a sua colocação aí. E é assim, lembrando que a análise é feita também pela seguradora, né? E tem muitas seguradoras hoje no mercado que são especialistas no, nesse assunto, né? Isso. E
lembrando que eu sempre estou frisando isso aqui, mas é um risco financeiro. Então, assim, ela vai analisar os dados financeiros da empresa, né? Se você tiver dados suficientes, ela aprova seu cadastro e segue muito perfeito a emissão, muito rápida. E assim, é um risco assim que é bem rápido de ser analisado, bem rápido de ser emitido, né? E assim, eu sempre falo, né, você primeiro tem que conhecer, porque como você falou, às vezes as pessoas não conhecem sobre o produto, não têm o conhecimento, Isso, e assim, é bem importante você ir atrás, saber entender que para você passar por um processo tanto licitatório, execução de contrato, você precisa ter esse risco bem alinhado e saber que você tem uma opção que o custo-benefício é bem bem mais em bem conta. mais em conta. Pois é. E é o que a gente sempre fala. E aqui a gente no movimento é principalmente a nossa função, é estar mostrando para vocês, da sociedade, a população, o quanto o seguro é benéfico para você no dia a dia. Não só para a sua saúde, para a sua vida particular, como também para a sua empresa. Então, é sempre importante você estar enxergando a possibilidade que no seguro você vai ganhar muito mais agilidade, tranquilidade financeira, né? E principalmente, você vai poder rodar as coisas na sua empresa sem estar se descapitalizando, porque o custo-benefício do seguro, ele é à frente do que você às vezes se descapitaliza para pagar uma caução ou para fazer um investimento. No seguro, você tem essa tranquilidade. E aqui no movimento, a gente sempre está trazendo essas informações. Então, siga a gente no Instagram, seguros.on.br. Veja lá todas as nossas informações. Se você tiver seu corretor de confiança, procure ele. Se não, pode nos procurar. Estamos abertas a sempre estar dando a consultoria que você precisa para ter uma boa proteção. É, exatamente. Então, quer conhecer mais sobre todos os produtos que desempenhamos no mercado? Vem seguir o Seguros.on. A gente está aqui para fazer a assessoria que você precisa e necessita. Não deixa de seguir lá, Seguros.on, no nosso Instagram. Se quiser consultar mais, procura algum corretor de confiança, mas não deixa de esclarecer sobre os produtos que a gente atua. Isso aí. Obrigada e uma boa tarde. Obrigada.